13. 1 de Coríntios 10, verso 13. Primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 10. 10, 13. A palavra do nosso Deus diz: não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Amém? Glória a Deus. Senta no teu lugar. Vamos prosseguir hoje, encerrar nossa jornada trilhando o caminho das palavras ofertadas pela graça do nosso Senhor. E nesses últimos encontros de estudo, nós estamos nos debruçando sobre a importância que tem a oração para a sustentação da nossa fé. Consequentemente, nós que somos crentes, para a sustentação da nossa vida, né? Que é a nossa vida baseada na nossa fé. Bom, depois que foi pedido a Jesus que os ensinasse a orar, ele então ensina aos seus discípulos a orar, respondeu a pergunta com as palavras do Pai Nosso. Lembrando que não são meras palavras para serem repetidas, mas são palavras que estabelecem um padrão de relacionamento, um padrão de conversa entre o Pai, o nosso Pai Celestial, e os seus filhos e filhas, né? Essa é a ideia. São nelas que nós estamos meditando já há um tempo, lembrando que tudo que Jesus fala, todas as suas palavras são meticulosamente pensadas, é dotado de uma perfeição. As palavras de Jesus são tão maravilhosas, elas impressionam sempre, né? Não é diferente, por exemplo, com as palavras que nós estamos estudando do Pai Nosso, as nossas petições, porque é um conjunto completo daquilo que Deus espera de um relacionamento digno e próximo. São preciosidades, não é por acaso, porque você sabe que esse negócio de acaso não existe, mas tudo que ele ensina ele ensina de forma sublime e perfeita, né? Tanto que na oração do Pai Nosso, ele nos ensina a fazer 7 petições. Jesus disse que nós temos que fazer. Não sei se você sabe, mas no imaginário judaico, o número 7, ele tem uma simbologia muito própria. Os números todos têm, o judaísmo tem o negócio da cabala lá, mas no judaísmo, o número 7, tudo que se refere a 7 diz respeito à perfeição. Jesus nos ensina a fazer petições a Deus e nos ensina a fazer 7 petições. Para ele, tudo que é 7, para os judeus, tudo que é 7 é perfeito. 7 são os dias da criação. 7 é o nome do filho de Adão e Eva que vai dar a eles a descendência. 7 são os pares de animais que deveriam entrar na arca. Josué contornou a cidade de Jericó por 7 vezes antes que ela caísse. São as 70 semanas de Daniel. O perdão que para ser perfeito só serve se for concedido 70 vezes 7. Enfim, no livro dos judaísmos, dos muitos judaísmos, que é o Apocalipse, por exemplo, Apocalipse 2:1 diz: o anjo da igreja em Éfeso escreva, ao anjo da igreja em Éfeso escreva, essas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. É todo um simbolismo. E tudo isso aqui, porque por aí vai, na Bíblia está repleto, esse 7 é símbolo da perfeição. O Apocalipse, por exemplo, fala das 7 trombetas, os 7 selos, os 7 cavalos, enfim. Os exemplos sobre o número 7 não faltam, simbolizando sempre aquilo que é perfeito, em tudo que ele aparece. Portanto, nas palavras do Pai Nosso, nós temos 7 petições. É um conjunto completo de tudo que Deus espera quando Ele quer falar conosco. E nós já meditamos aqui sobre 5 delas, né? Lembrando também que são petições de coisas fundamentais que nós fazemos a Deus, porque são os pilares que sustentam a nossa vida, né? Não é à toa que essas palavras estão aí. Para o sustento de uma vida, Jesus já nos lembrou, é necessário um relacionamento com o nosso Pai, que habita nas maiores alturas, se relacionar com Ele na medida do que Ele é, na sua santidade, se render ao seu governo para que seja feita a sua vontade de forma soberana,
nós pedimos que Ele nos ajude nas nossas necessidades básicas. Por quê? Porque Ele tem compromisso no sustento dos seus filhos e filhas, assim como nós precisamos que o perdão seja a medida de relacionamento entre o pai, os seus filhos e filhas, entre as pessoas e nós conosco mesmos. Foi aí que nós vimos essas 5 petições. E hoje eu vou terminar essa série falando para vocês da 6ª e da 7ª, né? Vimos 5. Porque Jesus termina as nossas petições ensinando o quê? Mateus 6,13. Ele diz assim, ó, não, Pai, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Tem 2 pedidos aqui. É a 6ª e a 7ª petição. E muito bem. Se Jesus está, então, você compreender, construindo as bases de um relacionamento com Deus que pode sustentar a nossa vida, se Ele diz que nós podemos pedir sim, em 6º lugar, Ele diz que nós podemos pedir ao nosso Pai para que Ele não permita que nós caiamos em tentação. Por que será? Bom, sabe por quê? Porque diariamente nós somos tentados a abrir mão da vida que Ele planejou para todos nós. E se nós, filhos e filhas do Pai Celestial, queremos viver dignamente, nós não podemos cair nessas tentações. Porque senão, o quê? Nós não teremos a vida que Ele quer nos dar. Simples assim. Mas para a gente construir isso direito, a pergunta é, o que é tentação, né? Hoje vamos entender isso direitinho. Vamos entender por que Jesus diz que isso é tão importante, né? Bom, via de regra, a tentação é tudo que tem o poder de se colocar entre nós e aquilo que Deus deseja fazer ou aquilo que Deus espera que nós sejamos. Ela tem essa função. Portanto, tentação tem o poder de romper o nosso relacionamento com Deus. Não sei se você já parou para pensar nisso. Se nas palavras do Pai Nosso, Jesus está nos ajudando a construir um relacionamento íntimo com o Pai, a tentação é exatamente o poder que pode nos levar a romper com esse relacionamento. Então, já de cara, seria bom a gente entender que nós convencionamos atrelar a tentação ao pecado. E isso é uma grande verdade. Você vai entender isso aqui hoje, não é que está errado. Mas, veja, para a gente entender direito isso, nós temos que ir além dessa leitura diminuída que as pessoas fazem do pecado. Como nós meditamos outro dia aqui sobre isso, nós já falamos, nós temos que entender que o pecado não está relacionado sobre as nossas imoralidades, aos nossos atos imorais. Pecado não é isso, não é só isso. Pecado é colocar o foco das nossas vidas em nós mesmos, no que nós desejamos e no que nos interessa. Né? Nós já falamos disso um tempo, eu não vou repetir. Então, a tentação nos leva a pecar? Sim. Leva, porque ela nos leva a pensar somente em nós mesmos. Na verdade, toda vez que você é tentado a valorizar algo que você quer, algo que você deseja, algo que interessa. Se a fé é essa ferramenta que nos aproxima de Deus, a fé é a ferramenta que acaba com esse abismo que existe entre nós, a tentação é o que pode nos levar para o lado oposto, porque nós somos tentados a renunciar ao que Deus quer e focar somente no que nós queremos. É para isso que servem as tentações. É para isso que elas existem. Com isso, dá para afirmar, sem problema nenhum, que nós somos sempre tentados a abandonar a nossa fé e permitir que o pecado de nós mesmos governe a nossa vida. A tentação sempre tem esse alvo, em todo o tempo. A tratar as coisas na perspectiva nossa. Existem muitas situações de tentações na Bíblia, mas provavelmente 2 que são as mais simbólicas de todas. A primeira que é Adão e Eva no jardim, foram tentados, e a outra é Jesus no deserto sendo tentado por diabo. São 2 tentações que estão em 2 lugares estratégicos, mas elas definem muito disso que eu estou falando. Agora, observe bem e me diga se o pano de fundo dessas 2 situações não é a intenção de nos levar de levar a pessoa ao pecado, o ser humano ao pecado, e fazer com que esse ser humano abra a mão daquilo que Deus pediu, do que Deus disse, fazendo somente o que ele mesmo deseja. Não é o mesmo fundo, não é o mesmo foco? Vou explicar para você. E é interessante que no primeiro exemplo, no jardim, o ser humano caiu na tentação e ele pecou. Mas no segundo, o ser humano perfeito, o ser humano que agrada ao nosso Pai, não caiu na tentação, ele permaneceu firme para nos mostrar que é possível vencer qualquer tentação. Mas vocês lembram da narrativa de Gênesis 3?
das duas, dá conta de que a serpente astuta tentou, e aqui está a primeira tentação, Adão e Eva, para que comessem da árvore, que poderia fazer o quê? Abrir-lhe os olhos, e eles poderiam então eles achavam que poderiam saber de tudo, porque eles seriam como deuses, não é essa a tentação? Não é isso que a serpente diz? Você sabe que eles cederam à tentação, não é isso? Pois é, Deus já havia dito o que ele esperava. Entretanto, Deus devia a sua vontade. Eles cederam à tentação e pecaram. Sim, por quê? Porque eles não obedeceram ao que Deus mandou, mas aos seus próprios instintos e interesses. Entende aqui aonde a tentação nos leva? Isso é pecado. Gênesis 3:6 diz assim claramente: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Qual foi o pecado? A desobediência? Não. O pecado foi ceder à tentação de ter o foco nas escolhas e pensando somente em si mesmos, naquilo que lhes agradava. Aqui está onde a tentação nos leva. Você sabe que esse pecado acompanha a humanidade desde então, né? Entretanto, nós já recebemos do céu, da graça divina, a dádiva de vencê-lo, porque Cristo veio à Terra e ele encarnou. E como ser humano, o que aconteceu com ele? Ele passou pela tentação novamente. Ele foi tentado de novo, mas ele, mesmo sendo tentado, ele consertou o erro humano. Ele consertou o erro de Adão e Eva. Consertou o erro primordial, porque ele não cedeu a tentação. Por quê? Porque ele não fez o que ele queria, nem o que mandavam as suas necessidades. Por isso Jesus foi tentado, mas ele não pecou. Lembra qual foi a tentação do diabo? Ele estava jejuando há 40 dias e ele teve fome. Lembra disso? Pois é, transforme essas pedras em pão. Você não está com fome. Qual que é a tentação aqui? Ele está sendo tentado no quê? A fazer uma mágica para transformar uma pedra dura e seca num negócio fofinho, gostosinho? Não. A tentação aqui é dele cuidar daquilo que era o seu próprio interesse e necessidade. Nós sempre somos tentados no mesmo sentido. Jesus cedeu à tentação? Jesus se rendeu ao pecado das suas necessidades? Não. Então, assim como ele foi tentado a ser e fazer o que Deus não esperava, por exemplo, como ser poderoso, como ser famoso, que o diabo diz, aliás, um pecado que continua derrubando muita gente, ele não cedeu, ele não pecou, como ser humano. Ele era... Não, ele tinha renunciado à sua glória. Entende como ambos os casos a tentação é essa ferramenta que faz o ser humano colocar o foco de tudo em si mesmo e com isso afastá-lo de Deus? Percebe como a tentação tem esse poder de impedir aquilo que Jesus está construindo na oração que ele nos ensina a fazer? Veja, a tentação tem o poder de romper com o nosso relacionamento com o Pai. Portanto, ela existe, ela faz parte do viver nesse mundo. Entretanto, depois de Cristo Jesus, ela não tem mais poder sobre nossa vida. Por quê? Porque Jesus veio. Ele venceu a tentação como ser humano para nos mostrar e para nos dar a oportunidade de nos reconciliar com o nosso Pai, para nos dar a possibilidade de nos relacionarmos com Ele próximos de novo. E aí a Bíblia diz que os que estão em Cristo Jesus, os que de Cristo se revestiram, pode, como Ele, vencer a tentação que quer que nós tenhamos o foco de tudo em nós mesmos, querendo com isso nos afastar do nosso Pai, impedir a vida que Ele quer nos dar. Percebe aqui o caminho? A proposta? Isso é tentação. É onde ela quer nos levar. Deus tenta alguém? A tentação vem de Deus? Segundo a Bíblia, não. Tiago afirma que Deus não tenta ninguém. Tiago 1,13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: eu estou sendo tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém ele tenta. Bom, se ele não tenta ninguém, quem é que nos tenta? Aí Tiago vai falar no versículo seguinte, 14. Cada um, porém, é tentado pela sua própria cobiça, sendo por essa arrastado e seduzido. Tem algo que nós temos que construir na Bíblia Sagrada que era uma realidade do Antigo Testamento, e depois que entrou a figura do diabo, assim, lá no final do Antigo Testamento e no Novo,
Quando o diabo entrou na história, assim, como uma figura, né, mais participante, a gente começou a jogar nas costas do diabo a culpa de tudo. Então quem nos tenta é o diabo, mas assim, essa não era a lógica antiga. A serpente aqui não era a figura do diabo, e o diabo não tem esse poder de nos tentar. Tiago está dizendo aqui, tentação em si não tem nenhum poder sobre os filhos e as filhas de Deus. Agora, quando nós nos afastamos de Deus e cobiçamos algo, o que é cobiçar? É dar ouvidos a nós mesmos e querermos algo. Alguém vem e enche a nossa cabeça de minhoca. Ah, ele está tentando. Não, senhora. Onde é que brotou a cobiça? Dentro de nós. O diabo não tem o poder de nos tentar. Tiago adverte que somos nós que damos razão para ele. Somos nós que levantamos onda para ele surfar. É um coitado. Mas é mais fácil jogar a culpa nas costas do diabo, sim ou não? A Bíblia diz que Deus não nos tenta, pelo contrário. Diante da possibilidade de sermos tentados, Deus nos acode. Deus nos acode. Por isso eu li no início para vocês, 1 Coríntios 10, 13, veja o que Paulo fala. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum a todo mundo. Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele providenciará um escape para que vocês possam suportar. Aqui entra Deus na história. Ele não é o que tenta, mas Ele, além de não nos tentar, Ele ainda nos acode no momento da tentação. Por quê? Ele sabe que o nosso coração é complicado, que nós somos, a carne é fraca. Sim ou não? Então veja, a Bíblia Sagrada ensina também que apesar de não nos tentar, em muitas situações, quando nós damos espaço a isso que está dentro de nós, essa cobiça, Deus permite a tentação em nossa vida. Ele não nos tenta, mas Ele permite que nós nos rendamos a isso e sejamos tentados. Isso sim. Paulo diz que Ele nos acode, sim. Mas como? Ele nos acode não é impedindo a tentação, mas é permitindo que nós sejamos tentados até um limite, e isso não por acaso. Por quê? Porque Deus também usa esse até o limite das tentações com propósitos nessa nossa jornada com Ele. Deus usa os nossos erros para o nosso bem. Deus usa todas as coisas para o bem daqueles que amam a Ele. Inclusive as tentações que Ele permite até um determinado limite. Veja, por exemplo, até com o seu Filho unigênito, Deus permitiu a tentação no deserto, porque a Bíblia diz que foi o Espírito Santo de Deus que conduziu Jesus ao deserto. Por quê? Deus queria que ele caísse? Não. Não. É porque como ser humano, ele, Jesus, precisava ser fortalecido diante daquele propósito que Deus tinha estabelecido. Eis aí o meu filho amado, eis aí o Messias que veio na terra para salvar. Ele tinha que ser fortalecido naquela missão que estava diante dele. Por isso Deus permitiu a tentação. Outro exemplo claro de permissão de Deus é com Jó. Vocês conhecem a história. Em Jó nós entendemos que Deus permitiu que Jó fosse tentado. Aliás, até um limite, Deus levou ele num limite, né? Jó foi. Mas ele permitiu, mas tinha uma intenção nessa permissão. O quê? Que Jó entendesse quem era o Senhor, o Deus dele, e que Deus não era bem aquilo que Jó estava pensando. Deus não é como você está dizendo, Jó. Eu não sou isso aí, não. Então a tentação foi permitida aqui, como diz Paulo, como forma de Deus se revelar. Foi permitido como forma de Jó deixar de achar que era o cara justo, o crente, o santo, o perfeito. Porque é assim que ele era. Que ele aprendesse a se relacionar com o Senhor, que é grandioso e soberano, e só Deus na sua grandiosidade. Jó tinha que entender isso. E ele entendeu lá no final, no capítulo 42. Eu não te conhecia, não. Eu achei que eu te conhecia, mas eu não te conhecia. Agora os meus olhos veem a tua grandiosidade. Percebe aqui porque foi permitido na vida dele? Pois é. Ou seja, a tentação aqui existe. E ceder a ela, e aí é importante que a gente entenda, ceder à tentação é algo que nós temos que entender que cabe a nós, sim ou não. Deus não nos tenta, e não é Ele que cabe dizer se nós vamos ceder ou não. Ela existe, ela pode tanto derrubar alguém na sua fé, mas, ao contrário, se ele não ceder, a tentação pode fortalecer a pessoa diante de Deus e diante dos propósitos de Deus. Entende isso? Então, ela tem uma função em nossa vida.
Aliás, Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, que é o grande filósofo católico, ele afirmava que Deus permite que nós sejamos tentados por alguns motivos, vários. Por exemplo, para que o nosso amor seja provado. Porque eu não sei se você sabe, se o nosso amor não for provado, nós ficamos mimados. E a gente começa a achar que a gente pode ter tudo que a gente quer. A tentação tem, às vezes, é um freio, né? Ele diz também que Deus permite que nós sejamos tentados para refiar a nossa soberba, a nossa altivez, o nosso orgulho. Lembra do fariseu orando para Deus, junto com o publicano? Eu sou o cara religioso, costuma ter essa soberba. E a tentação, às vezes, serve como um freio. Outra razão é que nós somos tentados para nos fortalecer diante do que Deus espera de nós, porque não tem fortalecimento sem luta. Por isso as tentações existem. E ainda, sabendo que só fortalecidos espiritualmente, nós podemos ser o que Deus espera de nós. Portanto, a tentação, ela pode ter uma função e Deus usa isso em nosso favor, para o nosso bem, para que nós cresçamos e nos edificamos diante dele. Amém? Bom, se nós sabemos que as tentações existem, aliás, que elas inundam a alma humana, Deus sabe disso, e que ainda Ele não pretende, Ele não vai nos livrar das tentações, sobretudo porque a responsabilidade de vencer a tentação, sim ou não, é nossa, e não é de Deus. Porque em nenhum momento foi dito que Deus nos livraria dela. Muito pelo contrário. Inclusive, já que elas estão dentro de nós, Ele usa como uma ferramenta para nos provar. Essa é uma realidade. Note as palavras da oração que Jesus ensinou. Presta atenção. Ele diz o quê? Não nos deixe cair em tentação. Sim ou não? Note que nós oramos não para pedir a Deus, para que nós não sejamos tentados. Qual que é o pedido? Isso não existe. Qual que é o pedido? Para que Ele nos fortaleça, para que nós não caiamos nas tentações. Não nos deixe cair. Não é assim, não nos deixe ser tentados. Porque tentados nós vamos ser. Deus não nos impede de ser tentados. Esse não é o papel do Senhor. Aí outro detalhe. Aliás, eu queria dizer para você, antes de nós, muitos crentes caíram, né? E continuam caindo. A Bíblia dá alguns exemplos, por exemplo, Atos 5 diz de Ananias e Safira, né? Ananias e Safira, vocês sabem, eles foram tentados a mentir para o Espírito Santo de Deus. Mentir sobre o quê? Sobre uma propriedade que eles venderam e que ninguém na igreja, ninguém pediu nada a eles, mas eles chegaram na igreja para dar uma de bonitão e foram dar a sua oferta, mas foram tentados pelo diabo. Pedro disse, o diabo tentou vocês para mentir sobre o valor da oferta que eles estavam dando, retendo parte para si. Quer dizer, qual foi a tentação? Qual foi o pecado? Foi não ofertar? Não. Ninguém forçou eles a nada. O pecado, eles caíram na tentação de mentir para o Espírito Santo. Eles cederam ao pecado dos seus próprios interesses, desprezando talvez o momento mais espiritual da história da igreja toda. Entende a tentação aqui? Qual é? Judas Iscariote, por exemplo, foi tentado a trair Jesus. Por quê? Porque ele se rendeu a si mesmo, é o que ele achava, aos seus próprios interesses. E ele foi tentado e ele traiu o Senhor, queridos, em nome de Jesus. Entende como é que funciona? A sexta petição não quer dizer que Deus quer nos poupar da tentação. Não, Ele não vai. Mas nós pedimos para que Deus não nos deixe cair quando a gente for tentado. A tentação, não sei se você sabe, não para na porta da igreja. Ela entra para cá e ela continua em nossa vida, porque ela está dentro de nós. Ela faz parte da nossa composição. Então nós pedimos para que Ele nos ajude no momento da tentação, para que Ele nos dê força para suportá-la e vencê-la. Entende isso? E agora eu quero que você entenda mais a perfeição das palavras, porque elas vieram de alguém que, assim como nós, foi tentado, mas em tudo ele não caiu. Tudo para nos ensinar que nós também podemos não cair. Hebreus 4,15 diz assim, ó, pois nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém, sem pecado. Todo tipo. Ele foi tentado não só no deserto, ele foi tentado o tempo todo, mas não caiu. Entrando triunfalmente em Jerusalém, foi tentado a assumir o poder, não caiu. Em nenhum momento, no Evangelho de João, as pessoas queriam fazer dele rei. Ele não caiu. Percebe aqui? Como nós, ele foi tentado o tempo todo, mas ele não pecou.
inteligente. Outra inteligência das palavras de Jesus é que nós temos que orar ao Pai, nós temos que pedir sim a Ele, mas oramos para que Ele não nos deixe cair em tentação, e não é para que eu não caia em tentação. Entende? Aqui tem uma responsabilidade. Por quê? Porque todos nós estamos sujeitos. Paulo diz em Gálatas 6:1, irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo em mansidão. Cuide-se, porém, para que cada um também não seja tentado e não caia em tentação. É um problema de todos nós. Note que a responsabilidade da tentação é de todos nós e nós precisamos orar para que nenhum de nós caia nelas. Ou seja, nós temos que aprender a interceder uns pelos outros. Interceder. Oramos para que não somente por nós, mas uns pelos outros, pela comunidade, pelos que necessitam, para que nós não caiamos em tentação. Não nos deixe, nós que somos o teu povo, a tua família, não permita que nós caiamos. Nós temos esse papel, nossa obrigação interceder para que nosso irmão, a nossa irmã não caia em tentação e não ficar julgando aquele que caiu. Nós oramos para que nós não caiamos. Nós estamos também sujeitos. Ninguém é mais santarrão que o outro. Como Paulo cancelou, nós temos que ser espirituais para restaurar os que caíram com mansidão, não julgar com o dedo apontado, entende? Esse nós aqui é sempre tão importante. Paulo está nos alertando que quando nós intercedemos, então nós estamos agindo. Porque se a quarta petição, por exemplo, Jesus diz que nós poderemos pedir ao Pai, porque nós receberemos dele o pão e nós vamos repartir o pão com aqueles que não têm. Se na quinta petição ele diz que nós temos que perdoar os nossos devedores, na sexta petição ele nos motiva a fazer tudo nessa vida para que os nossos irmãos e irmãs não caiam em tentação. É papel nosso. Isso está em sintonia, inclusive, com o versículo seguinte de Paulo de Gálatas 6, versículo 2, porque ele diz, então, cuide para que não caia, ajude quem caiu e levem os fardos pesados uns dos outros, porque vocês estão cumprindo a lei de Cristo. A lei de Cristo é o quê? É lutar para que nós não caiamos em tentação. Amém? Amém? Mas como é que a gente vence a tentação, né? Bom, sobre isso de cara, Jesus falou uma frase, um conselho em Mateus 14:38, ele diz assim, ó, vigie e orem para que não caia em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele disse isso no Getsemane. Então, de cara tem medida. Ela é a tentação, perdão, Deus sabe disso. E por isso Deus usa ao nosso favor. Mas veja, o desejo do Senhor se relacionar intimamente com os seus filhos e filhas, e aí ele vai usar até os desígnios da nossa alma, às vezes entregues a algumas coisas indevidas, mas ele vai usar isso ao nosso favor. E tem aquele que quer fazer o contrário. Se Deus usa os problemas que nós temos dentro de nós para tentar nos levantar, para nos ajudar, para o nosso bem, tem alguém que vai usar o que está dentro de nós para fazer exatamente o contrário, porque o diabo usa o que vai dentro de nós contra nós e contra a nossa relação com o Pai, porque é tudo que ele quer destruir. Então, se Jesus deu as palavras para a gente pedir ajuda ao Pai, e além de pedir que ele não nos deixe cair em tentação, porque nós podemos pedir também que ele nos livre daquilo que o mal quer fazer. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Sim ou não? Percebe aquilo que nós temos que nos render? Não nos deixe cair em tentação e livre daquilo que o mal quer fazer. Portanto, nós precisamos entender as estratégias de Satanás, do diabo, porque elas são sempre as mesmas. Aliás, se tem alguém que é previsível nesse mundo, é o diabo. Ele é sempre o cara. Toda tentação segue um padrão. É sempre do mesmo jeito. Na vida de todo mundo é sempre do mesmo jeito. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, nós não podemos ignorar como é que ele age. Nós não podemos ignorar os seus desígnios. Então, o Pai deseja que nós entendamos como funciona a tentação para nos ajudar a não cair. Então, tem um processo aqui. A palavra de Deus nos ensina que existem algumas fases, existem alguns momentos que são repetitivos nesse processo de sermos tentados. Eu queria dizer para você algumas coisas, como isso funciona em nós. Nós estamos sujeitos, mas como é que nós somos tentados? Primeiro é que o diabo, ele identifica um desejo dentro de nós. Começa aqui dentro.
Não ache que, é a vizinha, é o outro, é o fulano. Nada fora de nós pode nos tentar. A tentação começa com algo que está dentro de nós. E o que está fora estimula o que está dentro. Entende isso? Então, ele identifica um desejo dentro de nós. Pode ser um desejo, uma hora que você está querendo uma vingança, um desejo de querer controlar os outros. Às vezes pode ser um desejo legítimo, por exemplo, um desejo de ser amado, né? Tem gente que quer ser amado, não se sente amado por ninguém, o desejo de ser valorizado, o desejo de sentir prazer na vida, um desejo até legítimo. Mas a tentação começa quando ele identifica esse desejo e nos chama a colocar todo o foco nele, a pensar nele, a pensar que você merece, sugerindo que você tem que ceder. É assim que começa. Essa coisinha. E eu preciso te dizer algo. Na vida com Deus, eu quero que você tome cuidado com os atalhos que a gente acha que é mais fácil. Tome cuidado com os atalhos, meus irmãos. Porque geralmente, atalhos são tentações que nos levam a cair. Deus tem planos. Deus quer salvar. Porque Ele quer fazer coisas grandiosas em nós e através de nós. Você sabe disso. Mas com Deus, tudo sempre é um processo. Tanta gente não consegue com Deus, por quê? Porque fica querendo que seja ali um atalho, sabe? E Deus não funciona atalho. Quem está aqui diante do Senhor há muitos anos sabe disso. Deus é um processo, e geralmente os processos do Senhor são lentos, mas são perfeitos e são eternos. É pro resto da nossa vida. Daí alguém sopra no nosso ouvido sobre um atalho. Assim é mais rápido, assim é mais fácil, e a gente, cai. Entende? Então, nós precisamos tomar cuidado. Mas como já dito aqui, nós não somos tentados por nada de fora, de nada externo. Como o Tiago diz, começa dentro de cada um de nós. Porque se o desejo não for interno, nós não vamos ceder. É muito simples. Se está fora de nós, é fácil dizer não. Mas por que a gente não diz não? Porque no fundo está lá dentro. E aí é mais complicado. A tentação começa com, às vezes, um pensamento que é estimulado. Jesus disse em Marcos 7:21. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, homicídios, adultérios, a avareza, a malícia, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, tudo coisa boa. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam as pessoas. Não adianta ficar jogando culpa nas costas largas do diabo. Desculpa. Tiago 4:1 diz, de onde procedem as guerras e contendas que há entre vocês? De onde, senão? Dos prazeres que limitam em vocês mesmos, na vossa própria carne. Ou seja, meu irmão, tudo começa dentro de nós. E é lá, de dentro, que ele vai ser estimulado. Como vai ser? E aí a segunda fase, através da dúvida. Se tem um mau desígnio entre nós, no nosso coração, isso precisa ser estimulado. Como? Trazendo a dúvida. Então, esse infeliz, esse diabo miserável, sempre vai trazer dúvida na nossa cabeça, principalmente se aquilo é errado ou não, se aquilo é pecado para Deus ou não. Dúvida. Com Eva não foi assim? O que a serpente tentando ela falou em Gênesis 3? Será que comer é realmente pecado? Ele disse que é pecado mesmo? Mentira, boba. Não é pecado, não vai acontecer nada. Pelo contrário, vocês vão ter os olhos abertos, vai ser maravilhoso. Põe uma dúvida naquilo que Deus falou. Entendeu? A pergunta mais comum nos dias de hoje é, por exemplo, você já ouviu isso de alguém? Será que eu não mereço ser feliz? Já ouviu isso? Será que eu não mereço ser feliz? Essa dúvida toma conta do coração da pessoa. Será que Deus não quer a minha felicidade? Eu queria dizer para você, lógico que Ele quer. Lógico que Ele quer. O problema é como é que nós seremos felizes. Porque para Deus, felizes são aqueles e aquelas que submetem à sua vontade, não aquele e aquela que faz o que quer. Felicidade é outra coisa. Queridos, cuidado. Felicidade é importante, todos nós precisamos, mas tem um caminho único. Nós precisamos começar a ler as bem-aventuranças do Sermão do Monte para entender o que é felicidade para Deus. Será que eu não mereço ser feliz? Merece e vai, desde que você submeta aquilo que Deus tem para você, em nome de Jesus, amém? Então, não existe dúvida porque Deus quer a nossa felicidade, mas é a que Ele tem. Inclusive, essa que Ele tem, nós nunca vamos merecer. A Bíblia diz em Hebreus 3:12, cuidado, irmãos,
para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Cuidado, que aqui dentro tem coisa que nos afasta dele. Então a dúvida sempre é plantada na nossa mente, porque isso nos torna vulneráveis diante do que nós podemos fazer, do erro. E por essa razão, com Deus, o negócio é sim, sim ou não, não talvez, será, Deus te ama, pode ser. Não, é sim, sim ou não. Quando Deus faz um negócio, não tem dúvida. Não, Deus fala, Deus garante, Deus testifica, Deus comprova que é dele o negócio, é com ele. Porque com Deus não tem dúvida de que ele nos ama, de que ele quer o melhor. Aliás, eu lembro para você que o nome é diabo, e o diabo é aquele que divide. E ele vai dividir o quê? Do nosso relacionamento com o Senhor. Como é que ele divide? Plantando a dúvida. Sabe aquela história? Será que o teu marido te ama mesmo? Está gerando o que na tua cabeça? Dúvida. Por quê? Porque quer dividir. Esse é tudo que ele faz, é assim que ele age. Lembre-se que o quanto essa dúvida, será que eu mereço ser feliz? Ela está repleta de nós mesmos. Será que eu mereço? Eu? Entenda quanto tudo isso é prejudicial ao nosso relacionamento com Deus. O nome disso é pecado. Gerado pela tentação, e ela conseguiu em nome de Jesus. Mas se, num primeiro momento, nós identificamos um desejo dentro de nós, se no segundo momento usa a dúvida para estimular esse desejo, num terceiro momento, nos leva ao engano. Porque, eu não sei se você sabe, o diabo é incapaz de dizer a verdade. E por essa razão, João 8,44, Jesus diz que ele foi homicida desde o princípio e ele não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala da sua própria língua, porque ele é mentiroso, ele é o pai da mentira. Então, nesse processo de tentação, a terceira questão é que ele usa o engano da mentira. E aí fica aquela coisa, ele sempre vai usar para inutilizar o nosso relacionamento com Deus, essa mentira. Por isso sempre você vai ouvir, não, será? Ele disse isso mesmo? Não, pode ir. Você não vai morrer, não. Tá tudo bem. É só uma vez. O que tem uma vez? Vai acontecer o quê? Nada. Pode ir, besta. Você vai se dar bem. Você vai... Ninguém está vendo. Ninguém vai saber. Presta atenção. Todo mundo faz, tudo bem. Por que você não? O que vai acontecer? Nada. O que é isso? Engano. Mentira. É um terceiro estágio. Meu irmão, minha irmã, queridos, a mentira planta uma sementinha em nós, como toda semente ela brota, nasce, cresce e toma conta da nossa vida e nos leva à quarta fase desse processo, que é a desobediência. Entende? Entende como é que gesta esse nós, como nós somos tentados? E aí a gente finalmente acaba agindo de acordo com aquilo que nós queremos, que é aquilo que é o nosso interesse, aquilo que estava na nossa cabeça, que começou como um pensamento, desceu para o nosso coração e virou uma ação. A gente cedeu, acreditou na mentira e caiu na armadilha. Como o Tiago falou, Tiago 1,14, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando essa o atrai e o seduz. E aí ele vai dizer, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Pronto, caiu. Consumou a queda. Entende o processo aqui? Que nós somos tentados a partir de dentro de nós. E aí eu vou dar 2 conselhos. Vocês gostam de conselho? Não, né? Vou dar 2 conselhos para enfrentar isso tudo. E a primeira coisa é assim, não caia, não recuse ser intimidado. Intimidado por quê? Porque muita gente fica mal, fica atormentado diante dessa possibilidade, diante da tentação. Nós ficamos envergonhados porque nós somos tentados, mas isso é uma compreensão indevida, isso é uma imaturidade espiritual. Você jamais vai se livrar da tentação, ela sempre vai te alcançar. Enquanto você aqui viver, ela faz parte desse mundo, ela sempre vai existir. Você pode considerar até uma grande honra ser tentado, sabia? Deus está te dando a oportunidade de mostrar para ele que você é um filho, uma filha de Deus. É uma honra. Se você está sendo tentado é porque você está fazendo algo de bom. A Bíblia diz que Satanás não joga pedra em árvore seca, né? Se ele vai tentar, aliás, os que ele não tenta é porque já estão na lama. Né? Ser tentado não é pecado. Tanto que Jesus foi tentado. É pecado? Não. Qual é o problema? Ele foi tentado e nunca pecou. A tentação só se torna pecado se a gente cair. Essa é a questão.
Lutero diz que você não pode impedir que os passarinhos voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça um ninho aqui, pode, né? Então, eles estão aí voando, mas que ele vai pousar aqui fazendo ninho, não vai não, porque aí nós temos... Então, presta atenção, na sua cabeça manda você, não o diabo. Nas suas decisões, quem manda é você. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E quando vier um pensamento ruim, quando vier, faz bater em retirada em nome de Jesus. Tenha domínio próprio na busca que nós temos que ter da presença do Espírito em nós. A escolha é nossa. Lembre-se que quanto mais nos relacionamos intimamente com Deus, mais seremos tentados. Porque quanto mais você está diante do Senhor, mais Ele vai querer impedir que você está construindo algo com o Senhor. Quantas pessoas a gente não conhece que está lá no momento bom, e aí vem uma conversinha mole, e aí, ai, fiquei sabendo, ai, eu ouvi que o pastor não sei o que, ai, e aí acaba o quê? Dividindo, rompendo, se afastando. Qual é o plano? E aí, diante disso, um outro conselho, sabe o que você tem que fazer? Pede ajuda para Deus. Pede ajuda para o Senhor. Salmo 50, verso 15 diz, invoca-me no dia da tua angústia, que eu vou te livrar, e você vai me glorificar. Pede ajuda. O céu está ligado 24 horas na emergência, porque Ele quer nos acudir, meu irmão, minha irmã. Quando a tentação for forte, se ajoelhe, peça ajuda ao Senhor, que nós vamos conseguir resistir. E vou reafirmar até o que Jesus já disse aqui, Marcos 14, 38. Vigie e orem, para não cair em tentação. Nós temos que nos posicionar. Porque quando eu falo assim, cair em tentação, a gente fica pensando em adultério, mas não é isso. Às vezes nós somos tentados a falar mal da vida do irmão, por exemplo. Nós somos tentados a trabalhar contra a obra de Deus, por exemplo. Nós somos tentados a ficar falando demais. Nós somos tentados, querido, em nome de Jesus. Mas nós temos que vigiar e orar para dizer, não, isso não me serve. Vem aqui falar mal do irmão, eu não quero ouvir, eu não vou cair nessa, não. Tem alguém querendo me dividir do meu irmão, então você vai falar isso para outro. Para mim, não. Nós não podemos ceder. Nós não podemos cair na tentação em nome de Jesus. Então, veja, Jesus está nos ensinando sobre a importância da oração, né? Por quê? Porque sem oração, e aqui a gente tem que entender por que é tão importante, nós somos presas fáceis diante de todo esse processo, de todo esse esquema. Orar é se posicionar diante do mal. E quando nós oramos, como Jesus nos ensinou, nós estamos nos entregando inteiramente a Ele, que já venceu todas as tentações que teve, todas. Ele quer nos ajudar a vencer. Por isso que nós temos que orar, meus irmãos. A igreja está perdendo o hábito de orar. E quando a gente para de orar, a gente perde isso aqui tudo. E a tentação vem, e nós estamos fraquinhos. O que vai acontecer? Deus permite, mas nada do que Deus permite na tua vida é para a tua derrota, mas é para o teu fortalecimento, é para o teu crescimento, é para o teu amadurecimento em nome de Jesus. Por quê? Simplesmente porque Ele quer nos melhorar. Ele quer melhorar para quê? Para que a gente se relacione com Ele em intimidade, para Ele ouvir a nossa oração, para Ele nos ajudar, para Ele nos fazer dar vida eterna. Por isso que Ele quer nos melhorar. É plano de Deus. E Ele vai usar o quê? Tudo que está à mão dEle para melhorar. Mas eu sou uma pessoa tão cheia de coisa ruim, mas Ele vai usar isso para o teu bem. Por isso todas as coisas cooperam, percebe até as tentações em nome de Jesus. Amém? Então veja, Jesus termina o seu manual de relacionamento com Deus nos ensinando que nós seremos tentados sim, mas que se nós aprendemos com Ele, nós vamos vencer todas as tentações. Todas. E assim nossas orações serão atendidas. Pai nosso, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Por quê? Porque Teu tem que ser o reino, o poder e a glória para todos sempre. Ou seja, não pode ser meu. Toda essa oração, tudo que nós pedimos, 7, nós pedimos ao Senhor, nós aceitamos, nós nos rendemos a isso, porque Teu tem que ser o reino, o poder e a glória para sempre. E é muito lindo, esse final é maravilhoso. É fundamental para o nosso relacionamento com Ele. Por quê? Porque nós admitimos que toda a glória, todo o poder e toda a honra tem que ser de quem? Só cabem ao Pai, ao nosso Pai. Aliás, dizem que Johann Sebastian Bach, você já ouviu falar do Bach? É o maravilhoso, inimitável, escreveu obras magníficas, até hoje, coisas que são inexplicáveis, mas ele para lembrar alguma coisa para ele, para quem viesse a tocar as suas músicas, ele escrevia na partitura, Soli Deo Gloria. Tipo assim, só a Deus a glória.
Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque nós sempre estaremos sujeitos à tentação de querer algum crédito para nós mesmos. E ele não queria. Nós sempre temos a tentação de querer se render ao sucesso, de dizer que nós merecemos. Não. E por isso, termina o ensinamento precioso desse relacionamento, Jesus nos dando, dizendo, o reino, o poder e a glória tem que ser só dele. Somente a ele cabe para todo sempre. E se é para ele, não é para nós mesmos. E assim o Senhor encerra esse momento de ensino extraordinário do nosso relacionamento com o Pai. Amém? São medidas. Quando nós formos orar, essa oração, nós temos que nos ater a isso, como essa coisa. Essa oração, ela tem um conjunto perfeito de algo que Deus quer ter conosco. É uma coisa magnífica de tudo que Deus espera de nós. Então, assim, tudo isso que nós caminhamos aqui nesses, sei lá quantos dias, né? Sei lá, nos conduziu nessa direção, para que nós possamos entender aquilo que Deus espera quando diz, eu quero ser o teu pai, eu quero me relacionar com você, eu quero intimidade com você. E aí a construção foi feita nesse tempo. Amém? Que o Senhor possa ter falado conosco, que nós possamos ter recebido tudo isso. Voltamos a isso para aprender mais, se for necessário, mas eu estou feliz por tudo isso e que você também tenha estado. Muito obrigado pela tua atenção, que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém? Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus.